que aquele paciente é um paciente de depressão. Por quê? Porque não podemos fazer errado. É a única situação em que lá no Leão a gente é intransigente. Paciente de depressão, se você não quiser fazer o que está estabelecido, então não atenda a ele, deixe que outro atenda. Como é que é esse atendimento? Esplênico é o órgão, é o centro principalmente que está descompensado. Normalmente, os pacientes em depressão lá atendemos em maca. Então, como é que é feito esse dispersivo? Né? Primeiro geral, e depois específico no esplênico. E ele volta, vai e volta. Ativantes até os calmantes, tanto num quanto no outro. Imaginem isso durante 15 minutos. É extremamente cansativo. Você tem que ter até certo ponto um pouco de resistência física, senão você não aguenta. É desgastante fisicamente. E o circuito fluídico é muito intenso. Quem tem percepção disso nota o quanto os fluidos estão indo e vindo. E o paciente, ele sente. Muitas vezes ele não sente na primeira nem na segunda sessão, mas da terceira em diante ele começa a sentir, no momento do passo, o quanto isso movimenta com ele. Só que não é apenas um gestual. Tem toda uma estrutura de conhecimentos por trás. Além do respeito ao mundo espiritual. Não é pegar o paciente e já sentar e mandar brasa, não. Faz uma oração. Recomenda apenas que ele relaxe. Quando ele está grave, não se pode pedir muita coisa. Relaxe. Relaxe que eu vou fazer o que é possível. Quando ele vai sair para o nível 2, aí sim, aí a gente já pede que ele relaxe, que ele ore, porque aí ele já interage. É quando a gente coloca o paciente de fato no processo. No primeiro momento, o paciente em crise, a gente não pede absolutamente nada a ele, apenas que ele deixe você fazer. E vai andando. E que ele vai recuperando, você vai interagindo com ele, aí sim você vai, a cada sessão, vai refinando o processo, até que você consegue ter diálogo com ele. Nesse momento a gente já diz, olha, vê se você reza. Quando termina esse momento, aí a gente pega a água fluidificada dele e o mesmo magnetizador magnetiza a água. Qual a razão do mesmo magnetizador? Porque à medida que eu estou aplicando o passe, eu estou refinando a minha relação magnética com ele. Quando termina o passe, nós temos um padrão magnético identificado um com o outro. Se ele beber essa água, o seu organismo absorve mais imediatamente por conta do padrão estabelecido. Não é que uma outra pessoa não possa, pode, mas a gente perde um pouco. É melhor que o próprio magnetizador magnetize. Em média, nós recomendamos aos nossos pacientes que tomem água 5 vezes ao dia, em 5 doses, até a próxima semana. O ideal não é um passo por semana. Casos mais graves de depressão é no mínimo 3 vezes por semana. Mas lá nós só temos condições de fazer 1 semana. E ainda assim os resultados são fantásticos. Imagina se a gente tivesse equipes para fazer 3 vezes por semana. O nível 1 praticamente é isso o tempo todo. Vocês lendo, vocês vão ver onde é que estão as variações lá na frente. Aí quando chega no nível 2, o paciente já está reagindo. Muitas vezes o paciente, quando vai para o nível 2, ele já nem quer mais fazer, porque ele já está se sentindo tão bem, que ele acha que já está bom. Mas aí a gente diz, agora vai entrar uma parte funcional. Você agora vai trabalhar também a depressão na hora do passe. E fazendo um exercício relativamente simples, se chama respiração diafragmática.
Na entrevista, os entrevistadores já orientam o que é a respiração diafragmática. Pede para a pessoa fazer o exercício, se ela não entendeu, a gente explica de novo. E quando é o primeiro dia que ele vai para o nível 2, lá na cabine o passista também vai explicar outra vez, para não haver dúvidas. Nós vamos aplicar o passe em você, e num determinado momento eu vou pedir para você fazer respiração diafragmática. Você sabe como é que faz respiração diafragmática? Sei, pois faça aí para eu ver. Se você notar que ele não sabe, você explica outra vez. Normalmente a gente pega algum objeto, o paciente está deitado, a gente coloca o objeto aqui em cima da barriga, e aí diz, você vai ter que jogar o ar para dentro, inchando a barriga, e deixe os ombros quietos. O ar vem todo aqui para baixo, comprimindo o diafragma lá para baixo. Aí você pede para a pessoa fazer isso. Bom, suspenda o objeto com a sua respiração, ou inspiração. A gente põe o objeto em cima da barriga e a pessoa tem que fazer isso. Então esse objeto vai subir. Muito bem. Não mexa com os ombros. Por quê? Porque mexer com os ombros significa dizer que você está apenas colocando ar na parte superior dos pulmões. E o que nós estamos querendo é que esse ar vá lá embaixo, para você ter uma boa oxigenação. Entendeu? Entendi. Agora só que você vai fazer no modo 2-8-4. O que é o modo 2-8-4? Você vai inspirar em 2 tempos. Inspirei em 2. Retenho o ar 8 tempos. E libero o ar em 4 tempos. Então eu vou inspirar em 2, retenho 8 e libero em 4. Então vai lá. E aí vai. Nós recomendamos que a pessoa faça no máximo 5 vezes. Por quê? Porque com essa respiração você tem uma superventilação cerebral e dependendo do jeito que vem ter, às vezes fica até tonto. E isso é fruto da própria circulação. Nós respiramos muito mal. Quando é que a gente pede a respiração diafragmática? Depois de ter feito tudo o que seria um TDM1, ou seja, depois da gente já ter feito ali uns 10 minutos de tantos dispersivos, nós vamos sentir o paciente, isso se chama tato magnético, para procurar algum outro ponto que não seja esplêndido, que não esteja bem. E aí descobrimos um outro ponto, que normalmente quem tem depressão não tem apenas um problema. E aí descobrimos um outro ponto. Vamos imaginar que seja o gástrico. Então, depois de você ter feito todos os dispersivos que você tinha que fazer por conta do esplênico, aí você vai trabalhar o gástrico. Seja lá o que ele estiver precisando, aí vai depender da experiência de cada passista. Então você trabalha, faz o que é preciso. Quando você terminar de trabalhar o gástrico, você dispersa tudo, alinhando outra vez. E aí você diz para o paciente, agora você vai começar a fazer a sua respiração diafragmática.